Vamos com o destaque aqui do Brasil, mais uma vez olhando para essa volta dos trabalhos do Legislativo com a Isabel Mega. Isabel, trazendo aqui algumas pautas que ficaram no radar antes da pausa do Legislativo e aquelas que voltam à tona nesse mês de agosto. Por exemplo, temos aquela proposta de aumento do número de deputados. Lembra dessa proposta polêmica? O presidente Lula vetou a proposta. E quando ele vetou a proposta, ele disse, olha, essa é uma medida inconstitucional, contraria o interesse público. E aí, diante do veto do presidente, a proposta volta para o Congresso. Qual deve ser, então, o futuro dessa medida, hein, Isabel? Os parlamentares podem derrubar ou manter o veto do presidente Lula. Essa proposta perdeu fôlego? Perdeu fôlego, perdeu tração e depende muito mais do Senado hoje do que da Câmara dos Deputados. Até porque a gente precisa lembrar que quando esse assunto passou pelo plenário do Senado, o placar foi muito apertado, apenas um voto de diferença. A aposta que se tinha é de que esse assunto indo para o Palácio do Planalto, ele não seria nem sancionado nem vetado, se esgotaria o prazo e aí ficaria a cargo do Congresso Nacional fazer o que é chamado de sanção tácita, que é quando não tem nenhum posicionamento do Poder Executivo, o Poder Legislativo pode fazer isso. Mas a gente estava muito naquele contexto de rusga entre os poderes, de um descontentamento de um poder com o outro por conta da crise do IOF e o Palácio do Planalto fez uma escolha bem política de vetar esse aumento no número de deputados. É uma proposta que acabou ficando muito impopular, foi associada ao aumento de gastos, não colou muita justificativa de que você teria, pelo menos na próxima legislatura, uma readequação orçamentária, você ia ter um efeito cascata em assembleias legislativas espalhadas Brasil afora e o Palácio do Planalto quis, portanto, se colocar de fora de uma medida que poderia ser considerada impopular. Foi lá e vetou. Esse texto trazia o aumento do número de deputados dos atuais 513 para 531. Como houve esse veto, o que acontece? Os estados que vão ter que ganhar deputados por conta de um aumento da população, e é sempre essa conta que precisa ser feita, vão ter que acontecer ali dentro, esses ganhos dentro de uma reorganização dentro dos 513. O problema não é nem quem vai ganhar, o problema é quem vai perder. E a gente tem alguns estados como Rio de Janeiro e Paraíba como exemplos daqueles estados que podem perder deputados já a partir das próximas eleições. Por isso que se levantou uma pressão muito intensa, principalmente desses estados, para que você avançasse com essa proposta. Toda vez que tem um veto, esse veto volta para o Congresso Nacional e é preciso uma análise em uma sessão do Congresso. Então depende muito do senador Davi Alcolumbre sentir essa temperatura sobre derrubada ou não do veto, para marcar essa votação também em uma sessão do Congresso Nacional. E aí, como no Senado o placar foi apertado e como os parlamentares, de uma maneira geral, sentiram muito a carga negativa que ficou diante dessa possibilidade de se aumentar o número de deputados, se aumentar custos, hoje esse é um assunto que também está bem esfriado e não tem atração que tinha antes do recesso parlamentar, com uma derrubada que já era dada como praticamente certa. Então é daqueles assuntos que a gente vai ter que acompanhar para ver se ainda é possível fazer algum tipo de articulação para ver se esses estados que vão perder deputados conseguem de alguma maneira não ser afetados. Carol.